Hoje, a gente vai mergulhar numa história sobre justiça, direitos e, principalmente, sobre o dever do Estado. Tudo começa com um caso que mexe com algo fundamental, o tratamento igualitário no serviço público. E tudo começa também com um número que representa uma vida inteira de dedicação. Para entender essa história toda, a gente precisa começar com este número, 43. São 43 anos de dedicação ao serviço público. Pensa só, é uma vida inteira de trabalho. E é justamente essa experiência toda que está no centro do caso que a gente vai analisar agora. Isso já nos joga para uma pergunta fundamental, né? O que acontece quando um direito que está ali, claro, estabelecido pela mais alta corte do país, é simplesmente ignorado pela administração pública? É uma questão que vai muito além de um caso isolado. Fala sobre justiça e responsabilidade. Ok, vamos entrar nos detalhes. A nossa primeira parada é para entender a essência do problema. A gente está falando de um procurador do Ministério Público de Contas, um servidor público com uma carreira, olha, bem longa e exemplar. E é aqui que a coisa começa a ficar estranha. Para esse servidor, com toda essa experiência, foram negados benefícios que os colegas dele, no mesmo patamar, como conselheiros e auditores, já recebem. Ou seja, dentro da mesma instituição, o tratamento é diferente. Tá, mas por que essa diferença de tratamento é uma injustiça? Para entender isso, a gente precisa falar do conceito jurídico mais importante aqui, o princípio da paridade. Ele é, basicamente, o alicerce de toda essa discussão. E o legal do princípio da paridade constitucional é que ele é bem direto. Basicamente, a Constituição diz que as carreiras da magistratura e do Ministério Público são como um espelho. Se um lado ganha uma vantagem, o outro lado tem que ganhar também. Simples assim. E olha só, isso não é achismo ou uma interpretação qualquer, é uma citação direta de uma tese vinculante do Supremo Tribunal Federal, o STF. A palavra equiparados, poxa, não deixa nenhuma margem para dúvida, e quando o STF decide assim, é para ser cumprido. Ponto. E vale a pena notar que não foi uma decisãozinha isolada, não. Essa tese foi firmada depois de julgar todos esses processos constitucionais juntos. Isso só mostra o peso e a solidez desse entendimento, que virou uma regra que tem que ser seguida por todo mundo. Beleza, vamos trazer isso para a prática agora? Como que esse princípio da paridade foi desrespeitado nesse caso específico? Bom, foi na negativa de dois benefícios, os dois ligados ao reconhecimento da carreira e do tempo de serviço desse procurador. O primeiro ponto é a tal da indenização da licença especial. Esse benefício foi pago para os conselheiros e para os auditores, mas, na mesma hora, foi negado aos procuradores do Ministério Público de Contas. Pensa só, todo mundo trabalhando ali no mesmo Tribunal de Contas, mas com regras diferentes. Não parece justo, né? O segundo direito que ficou pelo caminho é o famoso adicional por tempo de serviço, ou ATS, que nada mais é do que um reconhecimento, uma valorização em dinheiro pela antiguidade e pela dedicação de anos àquela carreira. Então a pergunta que fica é, será que esse procurador realmente cumpre os requisitos para ter direito a esse adicional? A resposta para isso, como a gente vai ver agora, está nos documentos, e ela é bem clara. E a prova está aqui, preto no branco. Essa tabela mostra uma carreira inteira em funções jurídicas. Dá para ver passagens como auditor fiscal, auditor federal em vários tribunais, procurador. É uma jornada profissional completa. No fim das contas, somando tudo, sem sobrepor períodos, o total ultrapassa 37 anos de atividade jurídica comprovada. É um histórico que fala por si só. E o que esses 37 anos significam na prática em números? Significam o direito ao percentual máximo do adicional, 35%. É um reconhecimento financeiro importante por uma vida de serviço. Um reconhecimento que está sendo negado. É aí que a gente chega no ponto central do argumento jurídico. A recusa em conceder esses direitos não é só um ato administrativo qualquer, sabe? É visto como uma afronta direta à decisão do STF e à autoridade da própria lei. E aqui tem um detalhe fundamental. A administração pública não tem a liberdade de escolher se vai seguir ou não uma decisão dessas. Ela está vinculada, ou seja, ela é obrigada a seguir as decisões do Supremo e a obedecer o que a lei manda. Não é uma questão de querer, é um dever. Pensa bem, o STF já fez a análise toda, já definiu as regras, os requisitos e já disse que o pagamento é devido. Se o servidor cumpre os requisitos, como ficou mais do que provado, não cabe à administração simplesmente decidir não quero pagar, o caminho já está traçado pela lei. Portanto, a conclusão jurídica disso tudo é bem direta. Negar esse pedido não é só um erro administrativo, é passar por cima da Constituição e desrespeitar abertamente uma ordem da mais alta corte do país. E para fechar, fica uma reflexão.
Esse caso, que parece ser sobre um único servidor, na verdade levanta uma questão bem maior sobre o nosso Estado de Direito. Afinal, qual é o papel da administração pública? É ficar procurando brechas para reinterpretar a lei ou é simplesmente cumpri-la? A resposta para essa pergunta diz muito sobre a nossa relação com o Estado.